Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer estar aqui para mais uma revisão, né, seguindo a sequência de revisões para a prova do CBO, para você que vai fazer a PNO, para você que vai fazer o teste do progresso. Espero que essas revisões estejam ajudando, a gente tem recebido bons feedbacks. E o tema de hoje é neurooftalmo, um tema que deixa muita gente aí preocupado, deixa muita gente até meio que um preconceito, digamos assim, com esse tema, já entra, né, meio que falando, nunca vou aprender neurooftalmo, e a gente mostra ano contra ano no nosso curso que dá para aprender neurooftalmo de uma forma mais tranquila, mais didática, e a gente vai tentar trazer aqui alguns insights nessa revisão para ajudar vocês também, para vocês escutarem no carro, na academia, onde quer que você consuma o conteúdo aqui do Oftcast. Prazer estar aqui hoje. Vou até pular um pouco a apresentação, que vocês já conhecem. Flavinho, Pedrinho e Iago, professores da Oft Review, que vão estar comigo nessa revisão. A gente não vai perder tempo. Vocês já dão as boas-vindas já no seu começo aí, Iago, com a parte de anatomia. Vamos lá. Vamos lá, gente. Indiscutivelmente, quando a gente conversa da anatomia, na neurooftalmo, o mais importante é a gente saber como que uma lesão anatômica vai se expressar com o campo visual. E aí é meio bobinho ali, parece meio simples, mas o mais importante é que a gente lembre que uma lesão das fibras vai gerar uma lesão oposta no campo visual. Então, se eu tenho uma lesão de fibra temporal inferior, eu vou ter uma lesão no campo nasal superior. A partir do momento que a gente entende isso, fica muito mais fácil, porque a gente vai entendendo a anatomia e até olhando o campo visual a gente consegue achar mais ou menos onde que aconteceu o problema, né? E aí, já partindo para a gente falar da anatomia, em relação ao nervo óptico, é importante a gente lembrar que ele começa a ser mielinizado na região pós-laminar, que é também quando ele vai começar a ter relação ali com as meninges, e que a vascularização dele acontece pelo círculo de Zinhhaller, que mais para frente a gente vai conversar sobre a parte clínica, e aí a gente vai ver que isso é muito relevante. A drenagem dele é feita pela artéria central, pela veia central da retina, e aí, quando a gente pensa numa lesão do nervo óptico, é game over, né? A gente vai ter um escotoma ali ipsilateral com a lesão. Essas fibras continuam seguindo até que elas chegam no quiasma. E aí, no quiasma, as fibras cursam, as fibras nasais vão cruzar. E a gente tem que lembrar que uma lesão no quiasma vai se expressar como uma hemianopsia bitemporal. E a partir daqui, como as fibras cruzaram, todas as lesões que a gente tiver vão ser lesões bilaterais. A lesão do quiasma, ela não necessariamente vai ser congruente, ou seja, vai ser igualzinha dos dois lados, porque vai depender do posicionamento do quiasma e também depende de onde ele está sendo comprimido. Porque o que acontece? A gente tem algumas lesões que acontecem de baixo para cima e outras lesões que acontecem de cima para baixo. O principal exemplo de lesão que vai comprimir as fibras inferiores ali no quiasma e, portanto, vai ter uma lesão temporal superior, vai ser o macroadenoma. E quando a gente pensa de uma que vem de cima para baixo, a gente tem que lembrar do craniofaringioma. Uma outra coisa que é importante aqui do quiasma é que não tem uma comprovação anatômica, mas que na clínica ela se expressa muito bem, é o joelho de Willebrand lá. Como eu disse, anatomicamente ele é meio questionado, só que o escotoma juncional de Traquair, ele aparece na clínica e inclusive é questão de prova. O que acontece? Quando a gente tem esse cruzamento das fibras no quiasma, tem a hipótese anatômica de que as fibras nasais inferiores, portanto, do campo temporal superior, cruzam e elas invadem um pouquinho o nervo óptico. E aí, quando a gente tem uma lesão nessa região, a gente vai ter um escotoma ipsilateral à lesão e contralateral a gente vai ter uma lesão temporal superior. Aí a gente segue, depois que as fibras nasais cruzaram, elas vão se juntar com as fibras temporais do outro lado e a gente vai começar a ter a formação do trato óptico. E aí, como eu estava dizendo para vocês, a gente não vai ter uma lesão congruente. Mas a partir daqui, a gente vai ter lesões que pegam os dois lados e que são opostas a lesão campimétrica vai ser oposta à lesão da via. Então, uma lesão do trato óptico esquerdo vai levar a uma hemianopsia homônima contralateral à lesão. E como eu disse para vocês, as lesões não vão ser muito congruentes, não vai ser igualzinho de um lado para o outro, porque a congruência é uma característica que ela começa a aparecer conforme a gente vai mais para posterior na via. E aí, a lesão do trato óptico também tem uma característica muito marcante no fundo de olho do paciente. Por quê? Se eu pego as fibras temporais de um lado, e a gente sabe que no nervo óptico as fibras temporais elas vêm mais de superior e inferior, do lado ipsilateral à lesão, a gente espera que tenha um disco menos corado superior e inferior. Já as fibras nasais do outro lado, elas entram mais temporal e nasal, e a gente vai formar aquele padrãozinho do bow tie, que é muito característico.
Outra coisa muito importante da gente lembrar é que quando vai chegando ali no finalzinho do trato óptico, as fibras pupilares saem. E aí o Bernardo vai conversar sobre as síndromes pupilares, isso é uma informação muito importante. A partir de agora, a gente vai continuar até chegar lá no corpo geniculado lateral, que é quando a gente vai formar uma nova sinapse. E aí, mais do que saber todos aqueles níveis do corpo geniculado lateral, o que é nasal, o que é temporal, o que é parvo, o que é magnocelular, a gente tem que lembrar que as lesões do corpo geniculado lateral, elas não vão gerar no fundo de olho aquela atrofia que a gente espera que aconteça e também não vão ter alterações pupilares. Isso é muito mais importante para a gente acertar as questões de prova. E isso vai diferenciar das lesões do trato óptico, porque aqui também a gente vai ter essa característica da hemianopsia homônima contralateral. Só que aqui já vai ser muito mais congruente, porque, como eu disse para vocês, a gente foi chegando ali mais para a parte posterior da via. E aí a gente teve um trabalhão para as fibras se juntarem, mas agora elas querem se separar de novo. O destino não quis que fosse fácil. E aí a gente vai se separar nas radiações ópticas que vão passar lá pelo lobo parietal e das que vão passar pelo lobo temporal. É importante a gente saber disso, porque aí, mais uma vez, cada uma dessas lesões vai gerar uma alteração específica no campo visual e cada uma delas tem ali os epônimos característicos. As radiações ópticas que passam pela região temporal, elas vão levar ao pie in the sky, ou seja, uma alteração, uma quadrantopsia contralateral superior, porque elas são fibras inferiores. Já a parietal vai levar ao pie on the floor, porque elas são radiações que estão passando pela parte superior, então vai ser uma quadrantopsia contralateral inferior. Como que a gente lembra disso, né? Vocês sabem que eu gosto das diquinhas. Aqui eu gosto muito de lembrar da anatomia, porque não tem erro quando a gente lembra da anatomia, mas sempre tem aquele jeito da gente lembrar que o pie in the sky, quando eu quero ver um temporal, eu tenho que olhar para o céu, né? Então a alteração campimétrica vai ser superior. E o pie on the floor, a gente vai lembrar que o parietal é de pé, e aí a lesão vai ser on the floor, vai ser lá embaixo. A gente vai seguindo ali nas radiações ópticas até a gente chegar na região do córtex occipital. E aí, lá no córtex occipital, a gente tem uma magnificação da região macular, que vai corresponder a mais ou menos 80% das fibras. E a gente vai ter uma divisão muito importante, que inclusive caiu em prova esse ano, que é que as fibras mais periféricas, elas são mais anteriores no córtex occipital, e as fibras mais posteriores vão corresponder à área macular. Então, até nessa questão do CBO de 2024, quando eu comentei, eu coloquei uma imagem da TC mostrando um acidente vascular encefálico que tinha poupado a ponta ali do córtex occipital. E aí, esse AVC vai gerar essa característica da gente ter essa lesão na periferia que poupa o centro. E aí é que a gente termina a via. Agora o Flavinho vai falar sobre algumas alterações que a gente tem congênitas aí dessa via que pode gerar problema para o paciente. Perfeito, ótimas explicações, achei que você resumiu muito bem. E agora a gente vai mostrar um tipo de conteúdo que cai muito na prova de imagens, né? Que são as anomalias congênitas do nervo óptico, né, Flavinho? Então eu queria que você desse sequência aí pra gente. Perfeito, então vamos lá, galera. Obrigado por estar nos recebendo aqui com você. A gente vai começar falando da hipoplasia do disco óptico, pessoal. E aí é importante a gente entender que o disco óptico ele é formado ali pela junção dos axônios que vem lá da camada de células ganglionares da retina. Você lembra lá, né? Mais ou menos ali 1.200.000 axônios. Só que esse nervo óptico aqui que está agora hipoplásico, ele na verdade vai ser um nervo óptico que está com pouca fibra. Um nervo óptico ali que você teve umas células ganglionares da retina em um menor número, né? E por causa disso você entende então que o nervo ele vai ser menor, ele vai ser hipoplásico. E aí, galera, aqui é importante a gente entender, por exemplo, alguns fatores de risco. Eu gosto de lembrar disso aqui porque são todos fatores de risco que estão relacionados ali ao momento da gestação. Então, por exemplo, é a mulher que enquanto estava gestante, fez ingestão de álcool, causou uma síndrome alcoólica fetal. Era uma paciente que tinha um diabetes mellitus gestacional descompensado. Era uma paciente também que fez uso como, por exemplo, da fenitoína, da quinina, lá durante a gestação e causou essa hipoplasia. E óbvio, a gente tem que lembrar também da idade materna mais avançada. E aí, pessoal, tem que pensar o seguinte, na clínica, como é que eu posso pensar numa hipoplasia do nervo óptico? Primeiro, o mais evidente é você ver ali um nervo óptico menor. Às vezes chega até metade, 1/3 do tamanho que a gente espera para o nervo óptico normal. Só que além disso, pessoal, tem um sinal que ele é muito característico, que é o sinal que a gente conhece como sinal do duplo anel. E aí, pessoal, você vai ver ao redor do nervo óptico, você vai ver uma espécie de um halo peripapilar ali um pouquinho mais
amarelado. E aí, ao redor desse halo, você pode ter uma áreazinha mais hiperpigmentada ou hipopigmentada. E aí você tem essa característica do sinal do duplo anel e, por fim, você também pode ter algumas alterações vasculares, principalmente o aumento da tortuosidade. Aí você me pergunta, Flávio, como é que vai estar a visão desse paciente que agora tem um nervo óptico menor, mal formado? Pessoal, aqui é uma acuidade visual que ela é muito variável. Desde um paciente que tem uma visão normal, né? Porque você ainda tem uma quantidade mínima ali de fibras nervosas, até um paciente que formou tão mal esse nervo óptico que não tem nenhuma percepção luminosa. E talvez agora, presta atenção nisso aqui. Uma das associações que são mais clássicas com a hipoplasia do nervo óptico é a síndrome de Demorcier, que a gente chama também de displasia septo-óptica. E aqui, pessoal, você tem que lembrar lá da anatomia que o septo pelúcido, na verdade, ele é uma estrutura que divide ali os ventrículos mais laterais do nosso cérebro, né, do nosso sistema nervoso central, melhor falando. E aí, nessa síndrome, na síndrome de Demorcier, você tem ou uma agenesia desse septo, ou mesmo ele existe, mas muito mal formado. Mas além dessa associação do septo pelúcido, você tem que lembrar de associação com disfunções no eixo ali da hipófise e do hipotálamo, que lá da graduação você lembra que são glândulas muito importantes na secreção de hormônios vitais para a gente. Então o paciente pode ter uma deficiência de GH, pode ter um hipotireoidismo, uma hiperprolactinemia, até mesmo o diabetes insípido. De hipoplasia do nervo óptico, que é uma das minhas apostas para a prova, é isso. Mas a estrela da nossa aula, quando a gente está falando desse tema, é exatamente as drusas de papila, pessoal. E aí, que a gente até está colocando em tela aqui, vamos lá, vamos relembrar. Primeiro, pessoal, drusa. O que é que, na verdade, é uma drusa na papila? Você tem que lembrar ali que são depósitos mais de polissacarídeos, e esses polissacarídeos, inclusive, podem cursar com a calcificação. E essa calcificação vai ser importante para a gente, porque vai ser um fator que, durante a nossa avaliação mais complementar, a gente vai usar esse fator ao nosso favor. E aí, pessoal, geralmente lembra lá no seu ambulatório, em que contexto você vai ver uma drusa de papila? Principalmente quando você está com aquelas anomalias do nervo óptico, você pode até estar pensando no edema de papila. Porque quando a gente olha ali na imagem, por exemplo, à esquerda em cima, naquela retinografia, você até aparenta ter ali uma margem até um pouquinho mais mal delimitada, não é mesmo? Mas isso aqui não é um edema de papila verdadeiro. Você não consegue perceber na imagem, por exemplo, um obscurecimento dos vasos saindo da papila. Você não consegue perceber hemorragias, exudação peripapilar. Então, isso aqui é uma causa muito importante de pseudoedema de papila. E aí, já trazendo ali, na imagem a gente vê, a porção mais comum de você ter uma drusa de papila é na região nasal. Só que, uma coisa importante aqui é você lembrar que os defeitos campimétricos mais comuns disso aqui também são na região nasal. Aí você pergunta, caramba, agora tá esquisito, né? Eu tenho uma lesão que é nasal e o Iago acabou de me falar que geralmente você tem uma correspondência de anatomia com um campo inverso. E é aqui que você tem que tomar cuidado, porque aqui na drusa de papila a gente não necessariamente vai ter essa correspondência, tá certo? Então grava que o escotoma mais comum é realmente nasal, geralmente inferior. Na imagem a gente está vendo nasal superior, mas o mais comum é o nasal inferior. E aí você lembra que eu te falei do cálcio. E aí a gente ali na ultrassonografia, por exemplo, já na nossa avaliação mais complementar, a gente consegue perceber na imagem C esse ponto ali mais hiperecogênico, até causando uma sombra acústica posterior, na topografia do nervo óptico. Isso ali é a drusa calcificada. E a imagem mais clássica, que até acende quando a gente faz o exame, é exatamente a autofluorescência, que você vê um padrão muito clássico de hiperautofluorescência. E aí, pessoal, para a gente finalizar essa parte de anomalias congênitas, já que a drusa aqui é a parte mais importante, é importante a gente lembrar de mais duas coisas. Primeiro, drusa de papila pode acontecer sozinho, perfeito, mas ela pode estar associada a alguns outros quadros, como, por exemplo, retinose pigmentar, pode estar associada a estrias angioides, esclerose tuberosa, até mesmo neurofibromatose. E aí, galera, só para a gente finalizar, o seguinte, te falei que a drusa tinha cálcio. Então, qual que é aquele mesmo exame do sistema nervoso central de imagem que é importante para a gente ver calcificação? Não é ressonância, é exatamente a tomografia. Então, na tomografia, ali na nossa imagem letra E, a gente consegue perceber bilateralmente, afinal as drusas são mais comumente bilaterais, a gente consegue perceber aquele foco ali mais hiperdenso, exatamente na topografia do nervo óptico. Perfeito. Não, então aqui a gente tem, né, várias anomalias congênitas, mas a gente quer ser aqui objetivo e focar no que mais cai, hipoplasia e drusas, tem as outras, né? A gente pode até só mostrar umas imagens aqui, por exemplo, Morning Glory, para vocês lembrarem, aqui é uma imagem fibras de mielina, né, que é bem clássico também,
tá um pouco estourado aqui a imagem, mas no iPad aqui que vai aparecer para vocês está bom. Então, as fibras de mielina, né, que são geralmente no polo superior e inferior do nervo óptico, podem causar ali um escotoma, né, então uma coisa que pode fazer um diagnóstico diferencial com edema de papila também. O pitch de nervo óptico, que pode cursar aqui com a maculopatia e descolamento seroso da retina. Em até 75% das vezes, né? Isso é bem interessante, isso é alguma coisa que pode, inclusive, cair bastante na sua prova, porque é bem característico. Já caiu a imagem, assim, quando você pegar um OCT, em que você tem um descolamento seroso vindo desde o disco óptico, assim, é bem provável que seja uma maculopatia do pitch de nervo óptico, né? E deixa eu ver se tem imagem de Morning Glory, acho que tem. Até para os alunos saberem, queria comentar um caso que a gente viu no ambulatório recente, paciente de 21 anos que fez toda a investigação de papiledema, foi ao nosso ambulatório e era um caso de drusa de nervo óptico. Então, essa é a principal importância clínica dali do diagnóstico preciso dessa condição. E só para finalizar aqui, a outra imagem de Morning Glory é um disco rosado, como vocês podem ver, com uma alteração pigmentar peripapilar muito importante. Os vasos saem da periferia do disco ao invés de saírem do centro, né? Então é bem característico, uma alteração que pode estar associada à encefalocele basal. Então é isso. Vou passar a bola para o Iago para falar agora de pares cranianos, né, Iago? Vamos lá, gente. Vocês viram que eu fiquei com tarefas fáceis aqui hoje, tentar deixar interessante essa parte, mas o principal aqui, quando a gente fala dos pares cranianos, eles vão estar relacionados com a motricidade ocular intrínseca, e o grande destaque deles é o terceiro par, porque tem muita coisa que gosta de ser cobrada dele. Primeiro, a gente tem que saber qual é a origem dele. Ele está ali ao nível dos colículos superiores, na frente do aqueduto de Sylvius. E aí, o núcleo dele tem muita particularidade, porque ele vai ser dividido em subnúcleos, e aí cada subnúcleo a gente tem que chamar atenção para uma coisa. O subnúcleo ele vai inervar o elevador da pálpebra, vai inervar a pupila, vai inervar a musculatura ocular extrínseca, com exceção do reto lateral e do oblíquo superior. E aí, quando a gente pensa nos subnúcleos em si, a gente tem que lembrar que o do MEPS, ele é único, é um só para os dois lados, e o do reto superior é par, mas é cruzado. E aí, esses dois que são diferentões, eles vão corresponder ao ramo superior ali do terceiro par. O ramo inferior, e também são estruturas que estão mais na parte de cima, então fica fácil da gente aprender isso. O ramo inferior vai ali para o reto lateral, reto inferior e oblíquo inferior. Beleza. Isso é uma coisa que a gente... Reto medial, né? Isso, desculpa. Reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. Isso a gente tem que saber qual é o ramo superior, qual é o ramo inferior. E aí, outro ponto de destaque desse nervo é que no trajeto dele, a parte que ele fica mais isolada é ali quando ele tem uma relação com a comunicante posterior. E aí, a gente tem que pensar sempre na divisão de lesões cirúrgicas para lesões clínicas. As lesões cirúrgicas, em geral, vão acometer a pupila, porque as fibras pupilares passam no terceiro numa região mais superficial. Então, quando a gente tem uma compressão dele, que aí pode estar relacionado com o aneurisma da comunicante posterior, a gente vai ter o acometimento pupilar. Agora, quando a gente não tem o acometimento pupilar, a gente vai pensar mais em alterações relacionadas ali com vasa nervoro, um paciente que tem mais risco cardiovascular, que não tem uma abordagem cirúrgica tão importante assim. Quando a gente fala em relação ao quarto par... Só para, antes de você passar para o quarto, aqui é a imagem da aneurisma de comunicante posterior na seta, né? Então ele tem uma íntima relação com o terceiro e comprime de fora para dentro, pegando essas fibras parasimpáticas que são mais periféricas, ao passo que as lesões microvasculares, né, que são por acometimento da vasa nervorum, elas acabam poupando essas fibras pupilares, porque a nutrição dessas fibras pupilares é por vasos piais, né? E aí você vê aqui a paralisia, então o paciente vai ter a paralisia do levantador da pálpebra superior, então o paciente tem uma pitose importante, então sempre que você tiver uma imagem de paralisia de terceiro, vai ter alguém levantando a pálpebra, né? Então é uma dica já, tá levantando a pálpebra por quê? Porque o levantador da pálpebra superior está acometido. Percebam que a abdução está preservada e os outros movimentos estão bem prejudicados. A íris do paciente é muito escura, mas ele tem uma midríase nesse lado, mostrando que é uma paralisia completa do óculo motor. E aí, nesse caso, seria uma patologia com indicação de internação. Quando você tem um caso de acometimento de pupila, é angiorressonância imediato para você poder excluir a possibilidade de um aneurisma de comunicante posterior. Se for um paralisia de terceiro poupando a pupila, né, muitos neuroftalmologistas dizem que, né, enfim, em alguns casos você poderia até não fazer exame de imagem, mas por via das dúvidas, né, faz ali o exame de imagem para ter certeza, mas é bem característico de ser microvascular.
Isso é ótimo, assim, na prática a gente usa muito isso, principalmente quando a gente está no serviço que às vezes a gente não tem tanta disponibilidade ali de insumo, de exame de imagem muito fácil, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo ou ficar mais preocupado ainda, né? E aí, quando a gente pensa no quarto par de especificidade, a gente tem que lembrar que ele tem origem posterior, ele é cruzado, ele é mais longo, então ele vai estar mais suscetível a traumas. E aí, na clínica, o que eu espero? Eu espero de um paciente que tem paralisia de quarto que ele tenha uma hipertrofia do olho acometido, por quê? O oblíquo superior tem função de abaixamento, então aquele olho vai acabar subindo. E aí esse paciente vai chegar com o queixo deprimido, o rosto virado para o lado contralateral da lesão, e o rosto inclinado também para o lado contralateral da lesão. Não à toa eu estou aqui encenando para vocês uma paralisia de oblíquo superior direito, porque é o que o CBO adora cobrar por algum motivo. Ele normalmente coloca o oblíquo superior direito nas questões. E aí, quando a gente vai fazer essa avaliação do paciente, a gente tem que lembrar do teste de Parkes-Bialchowski, porque a gente vai avaliar o paciente em PPO, vai avaliar o paciente na adução e na abdução, e também vai avaliar ele inclinando para um lado e para o outro o rosto, para a gente conseguir determinar qual é o músculo parético, que é a função do teste de Parkes-Bialchowski. A gente tem o exemplo aqui, né, de uma paralisia de quarto. A gente tem muito paciente assim, tem o rostinho mais inclinado, a gente via muito no setor de estrabismo, e aí quando a gente ia avaliar, esse paciente já tinha essa alteração desde quando era muito pequeno, e depois quando a gente fez a correção, a paciente para de ter essa posição anômala de cabeça aí, né. Em relação ao sexto nervo, o que a gente tem que lembrar é que o núcleo dele está ali intimamente relacionado com muitas estruturas. É difícil a gente ter uma paralisia isolada quando a gente tem o acometimento do núcleo do sexto. E aí a gente tem que lembrar das síndromes específicas. Tem a síndrome de Foville, que no nome ela traz uma dica muito boa, porque Foville tem o VILL, né? E aí quando a gente pensa nos algarismos romanos, a gente juntando isso, a gente vai lembrar do acometimento do sexto, do sétimo e do oitavo par, junto com a formação pontina paramediana, que tem uma correlação ali com o olhar conjugado horizontal. A outra coisa que a gente tem que lembrar, a outra síndrome, é a síndrome de Miller-Gubler, que aí vai ter um acometimento do fascículo do sexto, do sétimo e do trato piramidal. E aí, só para a gente chamar a atenção também de uma relação anatômica importante do sexto par, é que quando ele está ali se deslocando para chegar na musculatura, ele vai passar pelo canal de Dorelo, que tem uma relação com o ligamento petroclinoide. E aí, quando a gente tem um aumento da pressão intracraniana, a gente pode ter uma compressão bilateral do sexto e vai ter uma paralisia bilateral. Em relação à abordagem de como a gente vai fazer para tratar esse paciente, em geral, a gente espera. A gente não vai partir logo para fazer a correção do desvio do paciente, porque a gente tem que esperar acomodar tudo para a gente não fazer uma correção maior do que o que realmente é necessário. Às vezes esse paciente vai tendo ali uma irrigação colateral e consegue até restabelecer a motricidade. Então a gente espera em geral uns 6 meses para a gente poder abordar, e a gente tem sempre que pesquisar causas secundárias para essas paralisias, né? Boa. Uma imagem aqui de paralisia de sexto, né? Eu acho bem tranquilo, mais fácil de identificar, assim, quando cai na prova, paralisia de sexto à esquerda. Percebo que na imagem C, que o olho não tem qualquer abdução aqui, né, na imagem C. Então, quando cai na prova, eu acho mais tranquilo de não errar essa daqui, paralisia do abducente. E lembrar que o abducente, ele tem uma íntima relação com a carótida interna também dentro do seio cavernoso, né? Então, uma alteração de carótida ali pode acometer o sexto dentro do seio cavernoso. E essa questão que você falou da hipertensão intracraniana é muito clássico, né, da prática, né, e de prova também. Então, geralmente, quando ele traz uma paciente com cefaleia, aumento de IMC, o Pedrinho vai falar isso daqui a pouco, né, não quero dar spoiler, mas sempre tem lá um estrabismo convergente, para você lembrar que tem uma lesão de abducente por conta desse deslocamento inferior, né, do todo o tecido encefálico, que acaba fazendo uma lesão por cisalhamento ali no ápice petroso. Tanto que, né, já adiantando para a gente falar do contexto, uma paralisia de sexto no contexto de hipertensão intracraniana não pode ser considerada um sinal localizatório, porque justamente por conta dessa maior susceptibilidade. Então, não é considerado um sinal localizatório de lesão. Não é um tumor que está comprimindo, né? É uma lesão que acontece pelo próprio mecanismo da hipertensão intracraniana. Posso pegar a palavra agora então? Já terminou? Pode ir lá. Boa. Então, a gente vai falar um pouquinho de síndromes pupilares agora, que é o tema que mais cai na prova de neuroftalmo. É muito importante. A gente
tem que relembrar vários aspectos anatômicos e vamos entrar nas lesões aqui. Então, antes, eu queria lembrar para vocês como é que funciona o reflexo fotomotor, para a gente tá todo mundo falando a mesma língua. Então, o reflexo fotomotor começa na retina, né? Tem ali o fotorreceptor, estimulou a bipolar, estimulou a ganglionar, os axônios das células ganglionares vão formar o nervo óptico, como o Iago falou. No quiasma acontece o cruzamento das fibras nasais, e aí esse cruzamento das fibras nasais, essa primeira decussação que acontece, é uma das responsáveis pelo reflexo pupilar ser bilateral, né? Quando você estimula um olho, ambas as pupilas se contraem. A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas parte disso é por conta dessa decussação aqui no quiasma. Beleza, depois que decussou no quiasma, trato óptico, e aí, ao invés de ir para o corpo geniculado lateral, que seria o padrão da via óptica, as fibras pupilares derivam lá para o núcleo pré-tectal do mesencéfalo, né? Então, lá que acontece a primeira sinapse da via do reflexo fotomotor. O que é importante a gente saber que não passa ali no corpo geniculado lateral? Porque uma lesão de via óptica a partir de corpo geniculado lateral vai ter reflexos pupulares normais, isso de vez em quando aparece na prova, né? Então, por exemplo, uma lesão de córtex occipital, o paciente pode ter uma cegueira bilateral por uma lesão extensa de córtex occipital com pupila normal. Isso é o esperado realmente, tá? Então, inclusive, né, então, faz parte da síndrome ali que a gente chama de cegueira cortical, tem que estar com as pupilas normais porque a via pupilar derivou. Beleza. Primeira sinapse acontece no núcleo pré-tectal do mesencéfalo e ali acontece um segundo cruzamento. As fibras saem do núcleo pré-tectal para o núcleo de Edinger-Westphal bilateralmente, né, onde acontece a segunda sinapse. Então, esses dois cruzamentos, lá no quiasma e aqui do núcleo pré-tectal para o núcleo de Edinger-Westphal, faz com que os reflexos pupulares sejam sempre bilaterais e simétricos. Quando você estimula um lado, ambas as pupilas se contraem. Beleza, fez a segunda sinapse no núcleo de Edinger-Westphal, aí as fibras vão sair através do nervo óculo-motor, divisão inferior do óculo-motor, e vão fazer a terceira sinapse lá no gânglio ciliar, onde acontece então a última sinapse, e a partir do gânglio ciliar saem os nervos ciliares curtos para fazer a contração do esfíncter da íris. Então essa é a via do reflexo pupilar, que a gente precisa conhecer no detalhe para a gente não ter que ficar decorando, né? Beleza. A partir daí a gente vai entrar agora aqui na avaliação da pupila propriamente dita, né? A primeira coisa, ao avaliar uma pupila essas pupilas são isocóricas ou anisocóricas? O que é isso, né? O tamanho e a forma são iguais nos dois olhos ou existe uma diferença? E antes de sair diagnosticando uma lesão neurológica, a gente tem que sempre excluir que esse paciente não tenha tido uma uveíte prévia, que pode gerar ali formação de sinéquias e causar uma anisocoria. Teve um trauma com lesão do esfíncter, por exemplo, pode gerar uma anisocoria de origem traumática. Ou seja, problemas da íris em si, né? Então, descartou que tenha tido lesão de íris, seja cirúrgica, seja por trauma, seja por uveíte. Beleza, então estou diante de uma anisocoria de fato. Vamos investigar agora, ver se existe uma causa neurológica subjacente. Bom, primeira coisa, a anisocoria não aparece em lesões aferentes da via pupilar. Então, se eu tenho uma lesão de nervo óptico, de quiasma, de trato, são lesões na parte aferente da via pupilar, eu não tenho anisocoria. A anisocoria vai aparecer nas lesões do braço eferente, né, do reflexo pupilar. Pode ser uma lesão parasimpática, que faz parte aqui do reflexo pupilar, ou pode ser uma lesão simpática, que não faz parte do reflexo pupilar, mas também pode causar anisocoria. Então, se eu tenho uma anisocoria e essa anisocoria neurológica, eu tenho que pensar, é parasimpático ou é simpático? E como que eu faço para já rastrear isso rápido? Eu avalio essa anisocoria em diferentes níveis de iluminação. Se a anisocoria é maior no escuro do que no claro, eu estou diante de uma lesão simpática, síndrome de Horner. Por quê? Porque no escuro a pupila deveria se dilatar, a pupila que está, né, saudável se dilata, a pupila de Horner não dilata, e aí essa anisocoria aumenta no escuro, tá? Já no claro, se a anisocoria piorar no claro, eu estou diante de uma lesão parasimpática. No claro, as pupilas deveriam se contrair, a pupila normal contrai, e aquela que está dilatadona por lesão parasimpática não contrai, a anisocoria aumenta. E se a anisocoria não variar no claro e no escuro, ou seja, ela se mantém proporcional no claro e no escuro, provavelmente é uma anisocoria fisiológica que gosta de cair no CBO. E eu vou começar pela anisocoria fisiológica aqui, ou anisocoria essencial. Ela é uma anisocoria pequena, no máximo 1 milímetro de diferença no tamanho das pupilas. Ela não varia no claro ou no escuro.
Esse sempre foi o conceito, sempre caiu em prova. Agora o verdade, CBO né? coloca uma observação, que ela pode ser mais evidente no escuro. Ele não fala nem que ela é maior no escuro, mas fala que pode ser mais evidente no escuro. Então fica aqui esse conceito, tá? Todas as questões antigas era mantém-se proporcional no claro ou no escuro. Agora ele já coloca aqui, ela pode ser um pouco maior no escuro. Então um diagnóstico diferencial importante de síndrome de Horner seria a anisocoria essencial, segundo esse novo conceito. Só que a anisocoria essencial, pessoal, tudo está normal, não tem nenhuma outra alteração, reflexos normais, motilidade ocular extrínseca é normal, não tem pitose palpebral que aparece na síndrome de Horner, então para você diferenciar na síndrome de Horner, tá? Esse aí é uma anisocoria, esse é a Horner, né? Tá, não vamos deixar mais para frente o Horner. Beleza, a anisocoria essencial é isso. Tem uma anisocoria e mais nada, tudo normal, reflexos normais, motilidade normal, pálpebra normal. Vamos falar agora das lesões, né, que vão causar uma anisocoria não essencial, não fisiológica. Começando com as lesões parasimpáticas. Lesão parasimpática, eu tenho que pensar, é uma lesão pré-ganglionar, ou seja, antes do gânglio ciliar, ou é uma lesão pós-ganglionar? Então, eu estou falando de uma lesão pré-ganglionar, eu estou falando de uma lesão do óculo motor. Né? O óculo motor é que faz a fibra parasimpática ir lá do núcleo de Erddig-Westphal até o gânglio ciliar. E a lesão do óculo motor a gente já falou com o Iago, então vou até passar mais rápido, né? Então a lesão parasimpática pré-ganglionar acomete o óculo motor e o que causa alteração pupilar, classicamente, é a lesão do aneurisma de artéria comunicante posterior. Então, diante de uma paralisia de óculo motor com pupila, angiorressonância ou angiotomografia de urgência para excluir que haja um acometimento, né, ali compressivo que precisa de tratamento, tá? Beleza. Além disso, o que o paciente vai ter? Estrabismo divergente, pitose palpebral, paralisia de acomodação, né? O paciente tem a abolição do reflexo óculo-motor à luz e também a abolição do reflexo de perto, tá? Isso já caiu em prova. Porque existem algumas condições que causam a abolição do reflexo fotomotor à luz, mas preservam o reflexo de perto. Aqui não, como a lesão é lá no óculo motor, você não tem nem reflexo fotomotor e nem reflexo de perto. Beleza, sobre óculo motor é bem tranquilo. Agora, a lesão pós-ganglionar do parasimpático, ou seja, estou falando da fibra que está ali no gânglio ciliar ou nos nervos ciliares curtos. O mais típico é a pupila de Ade, né? Essa gosta de cair em prova, que é uma lesão ali no gânglio ciliar acometendo esse neurônio pós-ganglionar. Na pupila de Ade, a gente vai ter um acometimento unilateral, tá? Então a gente vai ter essa pupila acometida dilatada, porque o parasimpático não está agindo, então essa pupila dilata. Além dessa pupila dilatada, né, a gente chama de pupila de Ade a idiopático, mas pode ter, por exemplo, causas traumáticas, infecciosas, diabetes, desautonomias, e aí a gente não chama de pupila de Ade, a gente chama só de pupila tônica, tá? Então existe essa diferenciação. Qual que é o quadro clínico? Então, tem uma anisocoria, pupila que está acometida está dilatada, essa anisocoria piora no claro, porque no claro a pupila normal vai se contrair e essa pupila não vai se contrair. O reflexo fotomotor está muito reduzido, tá? Só que o reflexo de perto está preservado e ele é tônico, ou seja, ele é forte. Então, quando você estimula, o reflexo de perto contrai bastante, como a gente está vendo nessa imagem do iPad, tá? Então, na letra B, no reflexo fotomotor à luz, olha só, não contraiu na letra A. Na letra B, contraiu e ele demora a relaxar, ele tem dificuldade de relaxar, o que a gente diz que é um reflexo tônico. Além disso, essa paciente tem uma dificuldade para perto, então ela tem não consegue acomodar direito, tá? Então ela tem uma dificuldade para perto, uma paresia de acomodação e uma hipersensibilidade à pilocarpina diluída, tá? Por quê? Quando você tem uma lesão ali, né, do neurônio que deveria estar chegando no esfíncter da íris, existe uma hipersensibilidade denervacional, então porque perdeu a inervação, os receptores ficam ávidos. Então quando você coloca uma pilocarpina diluída a 0,125%, pupilas normais não se contraem com essa concentração de pilocarpina, mas a pupila de Ade contrai. Então é uma das formas de você dar o diagnóstico, inclusive, existe uma hipersensibilidade à pilocarpina diluída. Além disso, existem movimentos vermiformes da pupila que podem aparecer quando você, né, estimula com a luz por conta de regeneração aberrante, mas o quadro é basicamente esse. Além da pupila, né, da lesão oculomotora e da pupila de Ade, a gente tem que saber papum, pupila de Argyll-Robertson. O que é isso? Parece na neurosífilis. Qual que é a característica da pupila de Argyll-Robertson? Uma lesão lá no mesencéfalo, pode aparecer também em tumores, mas é típico de neurosífilis. São pupilas pequenas, anisocóricas e com dissociação dos perto. Só isso.
pequenas anisocóricas e com dissociação luz-perto, ou seja, não contrai a luz, mas contrai ao reflexo de perto. E a síndrome de Parinot, essa tem uma clínica um pouco mais rica, o síndrome do mesencéfalo dorsal. A síndrome de Parinot é uma lesão lá na comissura posterior, onde fica o centro do olhar conjugado vertical. Então, a principal causa é o pinealoma, né? Então, é uma lesão que comprime ali a região dorsal do mesencéfalo, onde fica o centro do olhar conjugado vertical. Então, qual que é a manifestação mais importante? Paralisia do olhar conjugado vertical para cima, ou seja, nenhum dos dois olhos eleva. Como vocês podem ver nessa imagem, na parte do centro superior, o olho não eleva nos dois lados. Mostra que é uma lesão supranuclear, não é um nervo que está lesado, é uma lesão supranuclear. Nenhum dos dois olhos consegue elevar. Além disso, na tentativa de elevar, existe um nistagmo característico, que é um nistagmo em convergência-retração. Então, ao tentar elevar, o olho faz uma convergência e uma retração, tá? Além de ter dissociação luz-perto também. Então, reflexo fotomotor abolido ou muito reduzido, com reflexo de perto preservado. Então, essa é a síndrome de Parinot, síndrome do mesencéfalo dorsal. Tem que lembrar do pinealoma, mas também pode aparecer em AVCs, tumores e na esclerose múltipla, beleza? Para finalizar a minha parte, eu vou falar de síndrome de Horner. Síndrome de Horner é a lesão simpática, né? Então, eu falei tudo de lesão parasimpática. AD, falei de lesão oculomotora, e Parinot e síndrome de Argyll-Robertson também acabam cometendo fibras parasimpáticas ali no mesencéfalo. Agora eu vou falar de síndrome de Horner. Síndrome de Horner é lesão simpática. E é importante a gente descrever a via simpática também. Então, a via simpática, ela começa lá no hipotálamo. Esse primeiro neurônio desce todo o tronco cerebral, a medula, e faz a primeira sinapse no centro cílio-espinhal de Budd, que fica ali entre C8 e T2, entre a medula cervical baixa e torácica alta. A lesão desse primeiro neurônio pode acontecer em AVCs, tumores e também na síndrome de Wallenberg, que é uma lesão bulbar na porção mais lateral do bulbo, né, e que pode causar também, além de síndrome de Horner, uma hipoestesia contralateral, tá? Então, primeiro neurônio não é o neurônio do oftalmologista, tá? O paciente não vai chegar pra gente. Lesão de primeiro neurônio, o cara tá com uma lesão zoada ali, nível de tronco encefálico ou medula, tá? Como que eu investigo esse neurônio? Ressonância magnética de encéfalo e medula. O segundo neurônio, ele sai desse centro cílio-espinhal de Budd e vai até o gânglio cervical superior. E nesse trajeto, ele tem uma íntima relação com o ápice pulmonar e também com a artéria subclávia, com a tireoide. Então, ele pode ser acometido pelo tumor de Pancoast, que é o tumor de ápice pulmonar clássico, já caiu em prova, já caiu uma tomografia com uma lesão ali de ápice pulmonar, e era para você dar o diagnóstico ali de uma síndrome de Horner, tá? Então, também não é do oftalmologista esse, porque o cara vai estar com tumor pulmonar além da síndrome de Horner, ele não vai chegar para você. Ou ele pode ter uma lesão de subclávia, ou um tumor de tireoide, por exemplo. Já o terceiro neurônio, ele vai sair do gânglio cervical superior, vai ascender junto com a carótida interna, vai passar no seio cavernoso, e aí ele vai passar no gânglio ciliar sem sinapse, e através dos nervos ciliares longos ele vai lá para o dilatador da íris. Esse é o do oftalmologista, porque as causas aqui, por exemplo, pode ser uma dissecção de carótida, por exemplo, é uma causa clássica, tá? Então uma dissecção de carótida causa um Horner doloroso, tá? Então isso aí é bem uma urgência oftalmológica. O paciente chegou para você com uma dor retroorbitária e você diagnosticou uma síndrome de Horner nele, isso provavelmente é terceiro neurônio, provavelmente uma dissecção de carótida, uma urgência oftalmológica, você pode fazer a diferença na vida do paciente. Uma lesão de seio cavernoso também pode acometer esse terceiro neurônio, enfim, todas essas lesões nesse trajeto, tá? Beleza, já falamos aqui mais ou menos aqui da via simpática, agora a gente vai falar da clínica da síndrome de Horner. Anisocoria, né, maior no escuro. Esse é o clássico, tá? Anisocoria maior no escuro. Vamos lembrar de síndrome de Horner. Além disso, existe um chamado dilation lag, que é uma dificuldade da pupila em dilatar no escuro. Ela até consegue se dilatar um pouco por relaxamento do esfíncter, mas ela não relaxa muito rápido. Então, esse dilation lag, essa dificuldade para dilatar no escuro é muito característico da síndrome de Horner. Além disso, reflexos pupilares normais, porque a via do reflexo pupilar não envolve o simpático, apenas o parasimpático, então não tem alteração de reflexo pupilar. E a pitose leve, tá? O que ajuda a diferenciar, por exemplo,
da anisocoria essencial. Já que eu falei para vocês que a anisocoria essencial pode ser um pouco mais evidente no escuro, beleza. Só que não vai ter pitose, aqui na Horner tem, pelo acometimento do músculo de Miller, uma pitose de até 2 milímetros mais ou menos. Pode ter uma pitose inversa também, pelo acometimento dos retratores da pálpebra inferior, então a gente fica com uma fenda palpebral bem pequenininha, o que a gente chama de pseudenoftalmo, tá? E pode ter também anidrose na lesão de primeiro e segundo neurônio. Na de terceiro neurônio não tem anidrose, porque as fibras que vão lá para as glândulas sudoríparas se separam antes, né? Se separam ali e eles seguem um trajeto da carótida externa e não da carótida interna. Além disso, pessoal, a gente só precisa, para finalizar agora mesmo, saber dos colírios farmacológicos, para a gente dar o diagnóstico mesmo de Horner, né? Só que no Brasil, né, fica a ressalva, esses colírios não estão disponíveis, mas na prova cai, então a gente tem que saber. Colírio de cocaína. O que o colírio de cocaína faz? A cocaína ela bloqueia a recaptação da noradrenalina na fenda sináptica. Então, se ela bloqueia a recaptação, ela aumenta a disponibilidade da noradrenalina. No olho normal, e até quem já atendeu o PS clínico, né, o paciente com crise ou overdose de cocaína, por exemplo, ele chega com a pupila muito dilatada, né? Por conta disso. Aumenta a noradrenalina na fenda sináptica. Então, o normal é dilatar. Mas a pupila de Horner não está chegando noradrenalina suficiente na fenda sináptica, porque ela está interrompida a via. Então, a pupila de Horner não dilata com colírio de cocaína, e isso vai confirmar o diagnóstico para a gente. Pingou cocaína nos dois olhos, um olho dilatou, o outro olho não. O olho que não dilatou tem Horner. O outro colírio é o colírio de apraclonidina. O que a apraclonidina é? Ela é um alfa-1 agonista fraco. Então, em pupilas normais também, ele não vai dilatar. Só que em uma pupila que está ávida, os receptores estão ávidos porque não está chegando, né, corretamente o neurotransmissor ali, né, a chamada hipersensibilidade de denervação, ela vai dilatar com a apraclonidina, a pupila de Horner. Tá? Então, a pupila normal é diferente da cocaína. Na cocaína, a pupila normal dilata, e a de Horner não. Aqui é o contrário. A pupila normal não dilata, porque é um alfa, um agonista muito fraquinho, pupila normal não acontece nada, mas naquela pupila que está ávida por algum estímulo, dilata, causando uma inversão da anisocoria, porque aquela pupila que estava mais miótica, que era a pupila de Horner, passa a se dilatar. E, por fim, o colírio de hidroxianfetamina. Esse é bem interessante, adora cair em prova. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de localizar a lesão. Ele diz pra gente se a lesão é pré-ganglionar ou pós-ganglionar. O que é isso? Qual que é esse gânglio? O gânglio cervical superior. Então, ele diz pra gente se a lesão é pré-ganglionar, ou seja, se está em primeiro ou segundo neurônio, ou se ela é uma lesão de terceiro neurônio, uma lesão pós-ganglionar. Para separar entre primeiro e segundo neurônio, aí só fazendo a investigação do paciente, exame de imagem, para saber se é um tumor de Pancoast, que seria o segundo neurônio, ou se é, por exemplo, um AVC, para ser uma lesão de primeiro. Enfim, aí é uma outra diferenciação. Mas ela diz para a gente se é terceiro neurônio, ou se é primeiro ou segundo. O que a hidroxianfetamina faz? Aumenta a liberação pré-sináptica de noradrenalina. Então vamos entender isso. Veja bem, pessoal, se a lesão for de primeiro ou segundo neurônio, o terceiro neurônio, em teoria, ele está íntegro. Ele só não está sendo estimulado corretamente, mas ele está íntegro nesse terceiro neurônio. Beleza. Se eu pingo a hidroxianfetamina, ela consegue levar uma liberação de nora na fenda sináptica ali entre o terceiro neurônio e o músculo dilatador da íris. Então, a lesão, quando a lesão é de primeiro ou segundo neurônio, a pupila dilata com a hidroxianfetamina. Se a lesão for de terceiro, o terceiro neurônio está interrompido, ele está lesado, ele vai começar a atrofiar esse neurônio, não vai chegar nada de noradrenalina na fenda sináptica. Então não adianta pingar a hidroxianfetamina. Então esse é o conceito. A hidroxianfetamina dilata a pupila se a lesão for de primeiro ou segundo e não dilata a pupila se a lesão for de terceiro neurônio da via simpática. Beleza? Isso adora cair em prova, é muito importante para a gente saber. Beleza? Então muita informação, era isso. Vou passar a bola para o Flavinho agora falar das neurites, né, e neuropatias ópticas isquêmicas. Pois é, pessoal, um tema que é muito, muito, muito importante para a sua prática e o CBO repercute isso também na prova, né? Vamos começar falando mais por aquele aspecto mais inflamatório do nervo óptico, o termo genérico que a gente chama é neurite. Só que neurite, pessoal, a gente ainda pode fazer uma classificação mais anatômica. Tem aquela neurite que pega ali mais a cabeça do nervo óptico. Essa a gente chama de papilite. Vai ser aquele quadro geralmente mais numa criança, às vezes um quadro mais bilateral, você teve uma infecção viral recente, ou até uma vacinação, e aí depois você evoluiu, por exemplo, com hiperemia, edema de disco e até mesmo hemorragias ali na região peridiscal. Esse quadro aqui tem um prognóstico melhor. Pessoal, quando a gente começa a pegar não só mais o nervo óptico, mas também a mácula, por exemplo, aí a gente já começa a chamar de uma neuroretinite.
E aí essa neuroretinite, pessoal, é um aspecto muito clássico, como a gente está, por exemplo, vendo ali na imagem. Inicialmente, a gente tem ali a papilite, você está vendo o nervo mais edemaciado, com obscurecimento ali dos vasos ao redor. E aí, na imagem B, já é a própria evolução do quadro ali, mais ou menos umas 5 semanas depois. E o que é que você está vendo na mácula? Exudação. Então, para você amarrar esse conceito, a gente tem na neuroretinite a associação de uma papilite com estrela macular, com essa exudação. Então, no OCT você vê esse edema, na angiofluorescenografia você vê também o extravasamento do nervo óptico, e é exatamente desse extravasamento, esse líquido que extravasa, que vai lá para a região da mácula. E a causa fundamental aqui na nossa prática é exatamente a doença da arranhadura do gato. Você tem que lembrar dessa causa, tá certo? Mas, assim, a forma mais comum do adulto é aquela que eu tenho certeza que você lembra, esclerose múltipla. Só que a esclerose múltipla leva a uma forma de neurite, que é a neurite retrobulbar. Você deve ter o conceito, né? Que, por exemplo, nem você, oftalmologista, está vendo a alteração no fundo de olho, porque é retrobulbar, nem o paciente está vendo também, porque ele está sendo acometido pela esclerose múltipla, né? Então, as principais causas é a esclerose múltipla, que é a principal, que está dentro das doenças desmielinizantes. E se eu estou falando tanto de esclerose múltipla, é porque ela é muito importante nesse momento. E aí, qual que é o perfil do paciente? É uma mulher jovem, branca, que infelizmente vai ter esse distúrbio da autoimunidade que vai terminar causando ali um ataque na bainha de mielina do axônio do sistema nervoso central. Só que isso não é um quadro que acontece só no olho. Isso acontece onde você tem mielina em muitos cantos do seu corpo. Então você meio que vai ter na clínica, que é muito importante até para você acertar a questão na prova, o enunciado vai te dar algumas dicas, vai ser uma clínica, primeiro, mulher jovem branca, mas ela vai ter o que a gente costuma dizer de uma bagunça neurológica. Vai ter uma alteração lá no primeiro neurônio motor, vai ter uma alteração de sensibilidade, e aqui tem 2 sinais muito fundamentais, porque até são epônimos. Primeiro deles, o sinal de UTOF. Qual que é aquele? É aquele sinal em que você tem uma piora da sintomatologia quando você é exposto a um aumento da temperatura. E a gente ainda tem o sinal de Lermite, que é aquele quando você faz uma flexão com o pescoço, você termina tendo a percepção de um choque elétrico. Então, são sinais que até da época da graduação a gente se lembra, e aqui é a hora da gente utilizar nessa prática legal, que é o oftalmo. Pedrinho até testou aqui agora. Testou, tá todo mundo bem, você não é uma mulher jovem branca, né? E aí, quando a gente parte para a clínica oftalmológica, vamos gravar o que é mais comum, pessoal. Mais comum é a neurite, né? A forma mais retrobulbar, essa neurite óptica desmielinizante. Mas a gente ainda poderia ter a oftalmoplegia internuclear, que você vai ter um distúrbio na motricidade horizontal do seu olho, e também nistagmo. E aí, falando sobre essa parte da neurite óptica desmielinizante, a clínica é clássica. Tenho certeza que se você pensa e pergunta para o seu paciente se ele está sentindo dor quando movimenta o olho, eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensa é neurite óptica por esclerose múltipla. Pode não ser, mas você tem esse link neurológico escondidinho aí na sua cabeça. E como você tem um acometimento aqui do nervo óptico, o que é que acontece quando você acomete o nervo óptico? Baixa visão, dá alteração de visão de cores. Quem aqui nunca pediu para o paciente olhar para a tampinha do tropicamida, né? Que tem aquela tampinha vermelha para fazer o teste da descromatopsia. É exatamente aqui que a gente faz isso. E nervo óptico dá defeito de campo, dá defeito de reflexo, tudo isso pode estar associado. A próxima forma é essa oftalmoplegia internuclear, que vai causar um desvio no olhar conjugado horizontal, pessoal. E aí, veja só, você está suspeitando de uma neurite óptica. Como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Você já suspeita pelo fundo de olho, que na maioria dos casos está normal, mas quando você faz um OCT da camada de fibras nervosas peripapilar, primeiro, você tem um edema. Quando você faz o campo visual, você tem aqueles defeitos mais típicos, de um defeito seco-central, central, como, por exemplo, a gente está vendo aqui na nossa imagem, ali na letra B, a gente consegue perceber ali um defeito acometendo a região mais central. O seco-central, só para você lembrar, é aquele defeito que se estende lá do seu ponto de fixação até a mancha cega, que aqui isso também pode acontecer. Nos exames de imagem, como por exemplo a gente está vendo aquela ressonância ali na letra C, você percebe um hipersinal que a gente está vendo ali apontado pela seta no olho direito.
isso caracteriza uma inflamação do nervo óptico. E uma coisa muito marcante, que eu tenho certeza que você também lembra da graduação, são as lesões que são desmielinizantes ali mais próximas às regiões dos ventrículos. Você está vendo ali na imagem da letra D, que fica hipertenso, inclusive hiperintenso, na verdade, em T2, que são aquelas imagens em dedo de Dawson, como a gente está vendo bem claramente aí na nossa imagem. E aí, quando você faz o líquor, também tem outra palavrinha-chave, que são as bandas oligoclonais de IgG. E aí, tratamento aqui, pessoal, tem o tratamento clássico. Hoje em dia tem algumas coisas que estão mudando, mas o clássico em prova é um estudo bem antigo, que é o ONTT, que ele vai falar basicamente sobre a pulsoterapia com metilprednisolona. Muita gente discute se isso vai causar uma melhora da acuidade visual. Na verdade, o que acontece mais aqui é que você termina encurtando o tempo de sintomatologia. Mas o estudo até chegou a mostrar que a acuidade visual que o paciente atingiria com ou sem o tratamento poderia ser bem semelhante. Mas ele encurta, por exemplo, essa recuperação. E para a gente finalizar essa parte de distúrbios mais inflamatórios, quero só pincelar a outra, que é exatamente a neuromielite óptica. Então aqui, pessoal, também é uma mulher jovem, mas aqui é mais o perfil mais oriental. E aqui, como o próprio nome da doença fala, neuromielite, além da neurite óptica, você vai ter também mielite transversa, que é um quadro mais medular. Você pode ter também uma síndrome de área postrema. E você lembra lá da anatomia da sua graduação também que a área postrema está muito relacionada a soluço, a vômitos de repetição. E aqui, o anticorpo que eu queria que você guardasse era exatamente o anti-aquaporina 4, que tem até uma alta especificidade, tem uns 93%, 94% de tanta especificidade para isso. E aqui no tratamento, além da pulsoterapia, tem algumas palavrinhas-chave que a gente começa a ver aqui na neuromielite óptica, que é exatamente a plasmaférese. E é importante que você revisite depois que os imunossupressores da neurite óptica por esclerose múltipla e da neuromielite óptica são imunossupressores diferentes, que você usa para uma e você usa para outra. E aí, beleza, neurite óptica a gente já venceu. Quando a gente começa a falar sobre noia, não pense que noia é neurite óptica isquêmica anterior. Não é. É neuropatia óptica isquêmica anterior. E aí, se é uma doença isquêmica, pessoal, o problema aqui vai estar exatamente naquela vascularização da cabeça do nervo óptico, principalmente, como o Iago já comentou, que a gente tinha a contribuição, por exemplo, do círculo de Zinhaler, que recebe sangue lá das ciliares posteriores curtas, mas a artéria central da retina também termina dando a sua contribuição. E anatomicamente, a gente divide essas noias a gente divide essas neuropatias ópticas isquêmicas em anterior, que são as noias, e a gente divide também no segmento mais posterior, que é a NOIP. Mais comum disparado é a noia, a neuropatia óptica isquêmica anterior, que a gente tem a forma não arterítica, que é a mais comum, e a forma arterítica, que é a mais dramática. Falando da forma mais comum, que é a não arterítica, pessoal, é fácil você lembrar os fatores de risco. É aquele paciente que são aqueles mesmos fatores de risco para infarto, para AVC, paciente hipertenso, diabético, tabagismo, etilista, com personalidade A, um monte de coisa. Só que aqui, além dessa parte mais sistêmica, eu quero que você lembre de 2 fatores específicos do fundo de olho. O primeiro deles e o mais importante é aquela aparência do nervo óptico mais apertadinho, um crowded disc que a gente chama. É um nervo que às vezes é até pequeno e que a escavação pode até ser praticamente inexistente. Esse é um nervo óptico de risco para você ter neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. Só que além disso, a própria drusa que eu comento com você em aula, porque até mesmo que por um efeito ali compressivo, mecânico da drusa estar ali naquela região, pode causar um sofrimento mais isquêmico para essa região. E a clínica aqui, pessoal, é uma clínica muito clássica. Por quê? Porque o paciente vai perder visão de forma súbita, indolor, e ele vai te dizer, por exemplo, que isso aconteceu ao acordar, tá certo? Uma queixa muito clássica e o enunciado gosta de te falar isso. Quando a gente parte para os sinais, a gente está até para ver a foto ali, a gente tem um edema de disco que inicialmente ele é mais hiperemiado, você pode ter vasos mais teleangiectásicos ali ao redor, cuidado para não confundir com o que o Pedrinho vai falar de Leber daqui a pouco, mas a gente tem teleangiectasias ali ao redor do nervo, tem hemorragias peridiscais, e aí quando você olha o outro olho, 2 possibilidades. Ou ele está bom, mas é um nervo óptico crowded, que ele está um fator de risco que a gente acabou de ver,
ou ele já teve noia no passado e agora está atrófico. É até importante a gente falar isso aqui porque tem uma síndrome que é a de Foster-Kennedy que não é aqui. Foster-Kennedy é você ter um tumor na fossa anterior do crânio. Aqui parece ser Foster-Kennedy. Por quê? Porque o efeito é o mesmo. Você tem atrofia no olho e edema no outro. Aqui, então, a gente chama de síndrome de pseudo-Foster-Kennedy. Cuidado só para não confundir com isso. E o defeito de campo visual clássico é exatamente o defeito altitudinal. Falou de defeito altitudinal na prova, a primeira coisa que você tem que pensar é exatamente noia. E a conduta, pessoal, aqui é mais ou menos você controlar os fatores de risco, tá certo? Para você impedir que você tenha fenômenos isquêmicos em outros cantos do corpo e tentar diminuir a chance de acontecer no seu outro olho. Mas não tem outras coisas com comprovação científica. Algumas pessoas pensam em aspirina, corticoide, mas isso não tem comprovação. Beleza, pessoal. Então, isso é a noia não arterítica. Já a forma arterítica, a gente tem que lembrar de outro perfil de paciente, que é aquela mulher mais idosinha. Por quê? Porque a principal causa, a principal arterite, digamos assim, a vasculite associada, é exatamente a arterite temporal, a arterite de células gigantes. E aí você já estudou isso para entrar na residência de oftalmologia também, quando você estava estudando reumato. Você lembra do perfil clássico? Paciente lá que tem uma cefaleia muito importante, vai pentear o cabelo, sente bastante dor, vai comer, claudica a mandíbula, se queixa de dor aqui na cintura, tanto escapular quanto pélvica. E aí quando você vai olhar lá a testa do paciente, você vê lá uma artéria temporal super espessada. E às vezes, tão espessada que ela tá, você até perde a pulsação natural que essa artéria poderia ter. Beleza, Flávio, mas isso é a clínica sistêmica. Fala para mim como é a clínica oftalmológica desse caso. Te falo, pessoal. Aqui, geralmente, antes de você ter o quadro oftalmológico da neuropatia óptica isquêmica anterior, você pode ter episódios de amaurose fugaz, de uma diplopia transitória. Isso é meio que um premonitório. E aí sim ele depois abre o quadro com a noia clássica, que também vai ser um edema, só que aqui, pessoal, é um edema pálido. Lá na noia não arterítica era um edema mais hiperemiado. E quando você olha o outro olho, aqui você não vai ter um crowded disc, você vai ter um nervo de escavação esperada, normal. Só que, aqui como a gente tem uma vasculite, essa mesma vasculite que acometeu o vasinho que ia lá para o nervo óptico, ele pode acometer o vasinho, por exemplo, da cílio retiniana, da retina, que vai terminar causando uma baixa de visão ainda mais expressiva, porque você vai ter oclusões arteriais da retina associado. Não é isso? Pois é, campo visual muito parecido, pessoal, só que aqui, galera, é uma emergência não só oftalmológica, mas também um quadro potencialmente grave do ponto de vista sistêmico. Então tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, como é um quadro que está muito inflamado, quando você vai lá pedir os exames da internação, você vai ver lá, PCR e VHS disparadaço. Isso aí vai ser muito importante até para a gente fazer o acompanhamento dessa inflamação. Aí você pensa assim, vou dar o diagnóstico. Qual que é o padrão ouro para dar o diagnóstico aqui na noia arterítica? Biópsia da artéria temporal. Que, inclusive, você não deve retardar o seu início do tratamento. Por quê? Essa biópsia pode ser importante até 14 dias depois de você começar o tratamento. Então, você não vai adiantar, você não vai esperar atrasar esse tratamento com o metilprednisolona. Porque aqui, diferente da não arterítica, a gente tem tratamento para fazer. A gente tem que fazer a pulsoterapia, infelizmente não para ganhar tanta visão nesse olho, mas às vezes tentar evitar que aconteça no outro olho e principalmente você tratar o paciente do ponto de vista sistêmico. Noia é o mais badalado, Bernardinho, mas até acrescentei na aula desse ano, NOIP, até para sua prática, porque muitas vezes a gente é chamado para responder interconsulta de um paciente, por exemplo, que passou um longo período numa cirurgia, comprimindo o olho, e aí, infelizmente, pós-cirurgia, a pessoa está lá sem percepção luminosa. Isso aqui a gente tem que pensar na neuropatia óptica isquêmica mais no segmento posterior. E como é algo mais posterior, o nervo óptico inicialmente vai estar com que aparência? Normal. Se você pega isso mais depois, aí sim você pode ter um quadro mais de atrofia. Isso é o mais badalado de neurite e também de noias em geral. Perfeito, pessoal. Muito conteúdo. A gente ainda tem mais uma parte para falar. A ideia é realmente focar no que mais cai. Mas acho que a gente está conseguindo ir num ritmo bom aqui. Então, vou passar a palavra para o Pedrinho para falar das neuropatias hereditárias, focando em Leber, que é o que cai. E depois falar também de papiledema e hipertensão intracraniana idiopática. Então, pessoal, uma parte aqui, que é a última, mas não menos importante,
nós vamos falar aqui das neuropatias ópticas e do papiledema, que foram responsáveis por 7 questões ali nos últimos 5 anos. Então vem comigo para você garantir ali uma questão ali na sua próxima prova nacional de oftalmologia. Flávio falou ali das neurites, então das patologias que vão causar uma inflamação no nervo óptico, falou das neuropatias isquêmicas, e o meu primeiro foco vai ser a neuropatia hereditária, principalmente a neuropatia óptica hereditária de Leber. Então, pessoal, da neuropatia óptica hereditária de Leber, o que nós temos que saber? Ela causa uma perda visual grave, bilateral e com uma evolução rápida. Porém, não simultaneamente em ambos os olhos. Então, ela acomete primeiro um olho e depois acomete o outro olho. Em qual paciente? Então, sempre nós temos que entender bem a epidemiologia para que a gente possa diferenciar daquelas que o Flavinho falou. Então, é um paciente do sexo masculino ali, na 2ª à 4ª década de vida, geralmente, que vai se queixar ali, né, dessa perda visual súbita, visual subaguda, indolor, e primeiro em um olho, e quando você tem essa perda primeiro em um olho, você vai ter ali o defeito pupilar aferente relativo, vai ter descromatopsia, mas depois ela acaba afetando também o outro olho. Essa patologia, pessoal, ela gera uma acuidade visual bem baixa, dá um comprometimento bem importante, geralmente abaixo de 20/200, e um escotoma característico ali na região central ou seco central, ou seja, seco da mancha cega até a região central, perfeito? Mas agora, pessoal, o que mais cai em prova, e eu quero que vocês acendam a luz vermelha para poder decorar e saber isso essa patologia, ela apresenta um tipo de herança muito característico. É uma herança mitocondrial. E a herança mitocondrial, ela é aquilo que você carrega da mãe. Então, é uma transmissão materna. É fundamental. Todas as mitocôndrias de uma pessoa, elas vêm de origem materna. Então, é fundamental, quando você olhar um heredograma na prova, cobrar ali a neuropatia óptica de Leber, tá? No fundo de olho, pessoal, o que nós vamos poder observar? A gente tem aqui no nosso iPad a imagem. A gente consegue observar um edema da camada de fibras nervosas, mas esse edema não tem um extravasamento na ângion. Então, não é um edema de papila convencional, é um pseudoedema, tá bom, pessoal? Uma outra coisa que a gente pode observar, isso na fase inicial da doença, é uma hiperemia do nervo óptico e uma característica da presença de vasos telangiectásicos ali na retina peripapilar. Então, você pode olhar ali na nossa imagem que você vai ver ali umas telangiectasias, Bernardo vai até aumentar ali para que vocês possam observar. Porém, isso, pessoal, é ali na fase inicial, daquela perda subaguda indolor que o paciente vem se queixando. Depois, no final, mais para frente, esse paciente ele vai apresentar um disco óptico já atrofiado e é muito difícil até saber o que aconteceu com esse paciente antes, perfeito? Outra coisa também que eu queria falar para a gente finalizar essa parte aqui de Leber é que as diferentes mutações que causam Leber, elas cursam com diferentes prognósticos. A mais comum é a 11778, mas a que cursa com o melhor prognóstico é a 14484. Isso também é cobrado na sua prova. Somente para pincelar 2 outras aqui, um bate-papo rápido, que são diagnósticos diferenciais da neuropatia óptica de Leber. A gente tem a atrofia óptica dominante, que tem esse nome e tem um epônimo importante, que é a síndrome de Kier. E você tem que saber, obviamente, a transmissão e saber o gene, que é o OPA1, de Optic Atrophy 1, né? Então, isso é muito importante. Ela tem uma clínica ali num paciente um pouco mais jovem, até 10 anos de idade, e ela não cursa com uma baixa acuidade visual tão importante quando comparada a Leber, geralmente ali por volta de 20, 60. E cursa com uma palidez ali no disco, uma atrofia setorial. E também uma outra que cai em prova, que tem um epônimo importante, é a síndrome de Wolfram, porque ela cursa com uma série de manifestações que formam ali o acrônimo DD-MAOS. Então, por que é formado esse acrônimo? Diabetes insípidos, diabetes mellitus, atrofia óptica e surdez. Então, somente pincelar essas, mas aqui o que você tem que gastar um tempo para estudar é a neuropatia óptica de Leber. Perfeito? De neuropatia óptica é isso. Vamos finalizar aqui com chave de ouro falando de papiledema. E para começar, pessoal, papiledema e edema de papila são conceitos diferentes. Então, papiledema, por definição, é o edema de papila bilateral secundário a um quadro de hipertensão intracraniana. Então, Flavinho falou ali de quadro de papilite, que pode dar um edema de papila, mas o papiledema ele tem, por definição, que ser dessa forma, como eu falei. Aí você pergunta, Pedrinho, existe algum caso que o papiledema pode ser unilateral? Flavinho deu um spoiler pra gente da síndrome de Foster Kennedy. Então a gente tem um tumor ali que ele vai gerar uma hipertensão intracraniana, vai gerar
um edema, porém, ele comprime o outro lado e faz com que fique uma atrofia em um dos olhos. Então, a gente vai ter um edema de um lado com uma atrofia de outro, causado por um tumor, não por uma noia que teve de um lado, nada disso. Então, essa é a síndrome de Foster-Kennedy. Perfeito, pessoal? E ali, por que que a gente tem um edema da papila do disco óptico quando temos casos de hipertensão intracraniana? A gente tem porque essa pressão intracraniana aumentada, ela gera um aumento ali através do espaço subaracnoide perióptico da transmissão de líquido. E aí gera esse edema. E a gente tem uma clínica que temos que saber para a prova. Então é fundamental você entender qual que é a clínica para a prova. No início, a primeira coisa que você vai observar é o desaparecimento do pulso venoso espontâneo. Então, muitas vezes, você está examinando seu paciente, você vai ver ali, os vasos pulsando ali, que são perdidos no papiledema. Então, toda vez que você vê um paciente que tem um pulso venoso espontâneo, é importante descrever no prontuário, porque sua perda pode significar um sintoma inicial do papiledema. A gente vai começando ali também a ter um borramento das bordas dos nervos, principalmente na região nasal, dobras ali da retina e da coroide, e o que acontece? A gente tem um arredondamento do disco e um desaparecimento da escavação. São sinais mais sutis, então a gente sempre olha ali a emergência dos vasos para ver se tem um obscurecimento ou a perda do pulso venoso, que isso são sinais de papiledema. No ativo, que é aquele mais clássico, a gente vai ver o nervo elevado, vai ver hemorragia, não tem tanto ali uma dificuldade do diagnóstico, né? E também ele fica hiperemiado, com a presença de exudatos duros, algodonosos, e isso você vai observar ali, vai ver aquele nervo até pulando ali, de tão edemaciado ali, no exame ali de um paciente que tem hipertensão intracraniana. Com o tempo também, pessoal, ali ó, a gente pode até observar, olha, você consegue observar exudato, hemorragia, não consegue ver a borda do disco, então isso tudo é muito importante. Com o tempo, pessoal, vai mudando também um pouco esse aspecto, porque a gente vai ter um desaparecimento das hemorragias, dos exudatos, e a gente vai ali ter shunts, tá? Então, a gente vai ter uma criação ali de shunts, e depois esse disco vai evoluir para uma atrofia, como a gente pode observar aqui. Afilamento vascular, o disco fica mais pálido, e a gente consegue ali nem saber o que aconteceu antes. Perfeito? Toda vez que você tiver, um papiledema, você tem que fazer uma investigação, para poder entender o que está causando esse edema, esse papiledema. Então, a primeira coisa é fazer uma imagem, uma neuroimagem, para descartar causas ali compressivas. Então, descartar a presença de tumores, descartar alguma causa compressiva, e a partir daí, você vai entrar no que é mais característico aqui do oftalmologista, os pseudotumores cerebrais. Então, o que é o pseudotumor? Primeira definição. A gente não tem um efeito de massa que gera esse aumento da pressão intracraniana. E aí, a partir daí, a gente tem que investigar causas. O pseudotumor ele pode ser idiopático, que é a hipertensão intracraniana idiopática, que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele pode ser também secundário, principalmente a medicações, Então, a gente tem que saber, por exemplo, anticoncepcional, tetraciclinas, fenotiazinas, causam esse aumento, cai em prova, caiu esse ano na prova. E também, a gente também tem que saber questão de vitaminas. Então, por exemplo, hipervitaminose A foi questão do CBO de 2024, pode gerar um pseudotumor cerebral secundário. Depois de, então, tirar ali a definição de se tem uma massa ou não, depois de tirar ali todos os fatores secundários, a gente vai entrar numa conversa da hipertensão intracraniana idiopática. Então, pessoal, o quadro da hipertensão intracraniana idiopática é uma paciente ali, geralmente ali mulher, geralmente ali na terceira, quarta década de vida, que geralmente está um pouco acima do peso e tem uma obesidade, que começa a ter ali alguns sintomas bem característicos. Cefaleia, ela pode ter ali zumbido, pode ter perda transitória visual também, e essa paciente, no exame oftalmológico, vai ter um papiledema. Então, isso é muito importante. E como que a gente vai confirmar esse diagnóstico? Exame de imagem sem alterações, descartamos causas secundárias e a gente vai fazer o líquor do paciente. Sempre que a gente fizer o líquor, pessoal, a gente tem que primeiro já ter feito o exame de imagem, tá bom? Fundamental saber isso. Então, você vai fazer o líquor da paciente e vai ter uma pressão de abertura ali
aumentada, sem tantos outros achados. Então, a pressão de abertura aumentada no líquor, ela é característica desse quadro, tá bom, pessoal? E aí, oftalmologicamente, a gente também pode ter alguns outros sinais. A gente pode ter, igual eu citei, igual o Iago citou, a paralisia do abducente, e a gente pode também ali ter uma alteração de campo visual. A gente pode ter ali um degrau nasal, pode depois ter uma constrição generalizada de campo, mas inicialmente o papiledema é o mais importante. Perfeito? Para finalizar, duas coisas que a gente tem que saber. Primeira coisa, quais são os achados na imagem, né? Não é uma massa, mas a gente tem achados ali, É isso que eu ia né, que falar. são importantes. Não tem uma lesão estrutural, mas existem alguns sinais indiretos dessa hipertensão intracraniana, né? E esses achados, eles caem muito na prova. Estão aqui já, Alex, como você pode observar. Então a gente vê ali, a esclera posterior, ela tá mais achatadinha, né? Você consegue observar que o espaço ali periaracnoide, ele tá, subaracnoide perióptico, desculpa, ele tá um pouco mais alargado. O nervo óptico, ele fica ali mais inteiro alargado. E também o achado da célula túrcica vazia, né? Então, o achado da célula túrcica vazia ou parcialmente vazia, ele é muito clássico, ele é muito importante e também cobrado sempre na prova, você não né? consegue ver na imagem a hipófise, né? Você vê só um espaço vazio aqui no lugar da célula túrcica. Isso é um sinal de hipertensão intracraniana que já caiu na prova de imagens. Uma outra coisa que eles podem cobrar é a estenose dos seios transversos, que eles não sabem muito bem se é a causa ou consequência disso, mas pode ser cobrado. Ali a gente consegue ver ali, né, um exame contrastado dos vasos que a gente consegue justamente definir esse quadro. Isso é interessante porque nunca caiu em prova exatamente isso, mas eu acho que é uma coisa bem quente assim, do neuroftalmologista, essa questão de você sempre pedir uma angiorressonância venosa, nesses casos de hipertensão intracraniana idiopática, para avaliar os seios venosos cerebrais. E essa estenose mais distal dos seios transversos é uma coisa que é um dos sinais mais importantes na imagem hoje para diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática. E como o Pedrinho falou, não se sabe se é a causa, se é a consequência, se isso que causa hipertensão intracraniana ou se é a hipertensão intracraniana que causa esse estreitamento, mas é algo que eu aposto que vai cair. Caiu uma trombose de seio, que também é uma causa secundária de hipertensão intracraniana, né, de pseudotumor, que seria uma trombose venosa mesmo, o trombosou ali. Não estou falando disso, estou falando de uma estenose de seio transverso como algo que é um achado da hipertensão intracraniana idiopática mesmo, não é secundária. E a prova de neuroftalmologia, ela tem cobrado cada vez mais imagens, tá uma prova, assim, bem densa, até no último ano foram 17 questões bem difíceis, então, tudo que você puder saber e garantir de ponto, então só pra gente relembrar. Achatamento da esclera posterior, o alargamento do espaço subaracnoide periótico e esses achados também que nós falamos da célula túrcica vazia e da estenose dos seios transversos. Tratamento, pessoal. Primeira coisa, mudança no estilo de vida. Então, não é já partir ali pro Diamox, para acetazolamida. Perda de peso. Uma perda de peso, por si só, pode já resolver o problema para esses pacientes. Então, primeira coisa é fazer mudança de estilo de vida, orientar, mas depois, caso não resolva, a gente entra ali com os inibidores da anidrase carbônica como primeira opção. O Diamox, a acetazolamida, até 4 gramas por dia. Nós, glaucomatólogos, a gente está ali prescrevendo ali, né, com medo, mas a gente vê os neuroftalmologistas com 4 gramas como dose máxima, sempre lembrar de repor cloreto de potássio nesses pacientes. Para pacientes ali que não têm tolerância ao Diamox, porque ele dá muita irritação, formigamento, tudo mais, a gente pode até usar o topiramato e a furosemida, mas a primeira opção é o Diamox. E aí depois você pergunta, não resolveu, o que eu posso fazer? A gente tem a opção cirúrgica que pode ser cobrada em prova também. Gosta de aparecer, né? Gosta de aparecer, porque a cirurgia do neuroftalmologista, ela existe, pessoal. É a fenestração da E bainha do nervo geralmente, óptico, né? num contexto assim, de deu Diamox e não melhorou, né? Então, o que você vai fazer? E uma coisa interessante é, a gente tem 2 cirurgias, na verdade. A fenestração da bainha do nervo óptico, justamente o que o Bernardo falou. Perdeu peso, deu Diamox, não resolveu. O paciente está ali com sintoma de baixa acuidade visual, papiledema, mas sem tanta cefaleia. Você vai lá e faz a fenestração do nervo óptico, faz ali justamente uma janelinha no nervo óptico para diminuir a pressão ali, né, do espaço subaracnoide perióptico. E aí você consegue melhorar justamente os sintomas oculares. Já aquele paciente que ele não tem tantos sintomas oftalmológicos, mas tem muita cefaleia, muita dor de cabeça, muito zumbido e tudo mais, ou até mesmo uma paralisia de cesto ali que não melhora, a gente pode fazer uma derivação ventrículo peritoneal. Tá bom, pessoal? Tema quente, tema que caiu muito, que acho que eram 3 questões no último ano ali.
É um tema que também bem gostoso de estudar, acho, dentro dessa parte de neurooftalmo. E finalizamos essa revisão aqui, Isso aí. longa, mas fomos bem direto aqui para que caia em prova para vocês, Além da pessoal. derivação ventrículo-peritoneal, pode ser feita a lombo-peritoneal também, porque a ventrículo-peritoneal, nesse contexto de um paciente que não tem hidrocefalia, ela é um pouco mais difícil, né? Porque o paciente não está com os ventrículos dilatados, não dá para fazer lombo-peritoneal. E se for um caso de trombose de seios venosos, aí também tem que entrar com anticoagulante, né? Então, se for a causa mais secundária. Se tiver alguma causa primária, a gente vai identificar a causa e tratar ela. Então, suspender medicação, né? Então, tratar tumor e esse tipo de coisa. Eu acho tá um bom, detalhe pessoal? interessante só para a gente frisar também, é que no começo a acuidade visual do paciente é normal, né? Então isso é um dado importante que cai em questão de prova. Porque o paciente chega com papiledema brutal, você fala assim, cara, esse cara tá com a visão péssima, visão normal, né? Então isso é característico. E o campo visual, você citou muito bem os defeitos de campo, só que o primeiro defeito que apareceu na prova recentemente é o alargamento da mancha cega, né? Então, primeiro o alargamento da mancha cega e depois o escotoma nasal, constrição difusa. Por coincidência, ontem, discutindo os casos ali, chegou uma paciente jovem, acima do peso e tudo, aí o R1 veio passar o caso assim, né? Ah, não tem... A escavação é ótima, porque a gente já vai pensando no glaucoma, né? Veio dali a primeira consulta e era isso, uma paciente com papiledema bilateral, pedir para documentar, fazer exame de imagem, para a gente poder pedir a pressão de abertura do líquor, mas é assim, a paciente sem muitas queixas, tinha uma história de ter enxaqueca, que tratava enxaqueca, mas não caracterizava muito bem, nunca tinha investigado bem isso, e aí a gente vai, tem zumbido, já tinha ficado com a visão escura, tinha essa dor de cabeça que tinha uma dificuldade de tratamento. E a epidemiologia não negou, né? Então, a epidemiologia sempre na prova, sempre que você na prova observar... colocar IMC na prova eu sempre falo isso, colocou IMC na prova de CBO, é pseudotumor, porque não tem outra doença que está associada ao aumento do IMC. É igual Pelo menos que eu me lembro. a prostática benigna, né? Que não tem outra coisa. A gente vai pensar em IPES, começou a falar de próstata na prova. E aí, só mais um detalhe, em relação ao tratamento da perda de peso, inclusive está super validado medicação para perda de peso e cirurgia bariátrica, Exato. inclusive, Sim, nesses sim, casos. Então é interessante saber, porque pode aparecer numa questão, né? O paciente poderia fazer uma cirurgia bariátrica, se não resolver com dieta, precisa fazer medicação, Ozempic da vida ou cirurgia bariátrica. Era isso, pessoal. Obrigado aí pelo apoio dos meus colegas. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Até a próxima. Esse foi o Oftcast.